Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 10 do ENAD 2014, da prova de Engenharia Elétrica, que trata sobre circuito elétrico. Então vamos lá, vamos começar. Questão número 10 do ENAD 2014, que diz assim: denominam-se cargas os elementos de um circuito elétrico que se opõem à passagem de corrente elétrica. Essencialmente, distinguem-se três tipos de cargas: resistivas, capacitivas e indutivas. As cargas resistivas dissipam energia, enquanto as puramente capacitivas ou puramente indutivas são consideradas armazenadoras de energia. E aí nosso circuito que a gente vai detalhar em seguida. Continuando, se o circuito mostrado acima é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 volts e as lâmpadas são de 12 volts e potência de 6 watts, observa-se que em regime permanente, muito importante essa informação, aí seguem as alternativas que ao final vamos analisar cada uma delas e indicar qual a resposta, qual seria a resposta certa. Então, novamente, aí temos nosso circuito, importante sinalizar que é um circuito alimentado por uma fonte de corrente contínua de 12 volts, está aqui, certo? Onde eu tenho aqui, nesse ramo, um capacitor em série com a lâmpada L1, nesse trecho a lâmpada L2, mais um ramo com a lâmpada L3 e, em paralelo com a L3, um indutor de 1R. Importante ressaltar que, como citado no enunciado, o sistema está em regime permanente. O que seria isso? Regime permanente, como foi informado, né? Ele informa que tanto o capacitor quanto o indutor são armazenadores de energia, significando dizer que no regime permanente, tanto o capacitor quanto o indutor estão plenamente carregados. E com isso, logicamente, haverá um comportamento tanto do capacitor quanto do indutor no regime permanente, que é o que a gente vai detalhar agora na sequência. Então vejamos, em regime permanente temos, para o resistor, a tensão no resistor vai ser o produto da resistência vezes a corrente que passa por ele. Já para o capacitor, a corrente que passa no capacitor, essa corrente é dada pela expressão C é igual a dVc dt, ok? Como a energia armazenada no capacitor já está plena, já está plenamente carregado no regime permanente, então ela é como se fosse uma constante. Então a derivada de uma constante é nula, portanto, a corrente que passa no capacitor é zero ampere. A gente vai informar o que isso vai significar aqui para o capacitor na sequência. Já para o indutor, a tensão no indutor é dado por LD e LDT. Da mesma forma, o capacitor, a corrente que passa no capacitor, atingiu a condição máxima, e, logicamente, está ali, é um valor constante. Essa corrente ali é constante, ela não varia mais. Portanto, a tensão no indutor ela é dada pela derivada dessa corrente em função do tempo, que como ela é constante, é nula. Então, a derivada, esse produto é nulo, então eu tenho que a tensão no indutor em regime permanente é igual a 0 volts. Com isso, que conclusão eu chego? Se a corrente no capacitor é zero, eu concluo que o meu capacitor ele funciona como um circuito aberto no regime permanente. Enquanto no indutor, como a tensão é nula, o indutor funciona como um curto-circuito. Eu poderia também analisar aqui a questão da impedância. A impedância no capacitor é 1 sobre J ômega C. O ômega é igual a zero porque a frequência em corrente contínua é nula, e o ômega é igual a 2πf. Não é isso? Então, 1 sobre 0, 1 sobre J ômega, ômega zero embaixo no denominador, 1 sobre 0 é infinito. Então, circuito aberto no capacitor.
Já a indutância, desculpa, a impedância do indutor é igual a ômega L. Como o ômega é zero, né, a impedância é igual a zero, ou seja, corresponde a um curto, um fio. Né? Com isso, tensão no indutor é nula. Resumindo, no regime permanente, capacitor circuito aberto, indutor no regime permanente, um curto-circuito, que é o que eu escrevo aqui. Logo, capacitor em circuito aberto, CA, e indutor em curto-circuito, CC. Ok? Então, com isso, vou ilustrar aqui com essas linhas vermelhas, né? Aqui no ramo do capacitor, mostrando que tem uma interrupção, um circuito aberto, né? Para o capacitor. E aqui no indutor, botei uma linha contínua vermelha, né? Como se fosse um curto-circuito, um fio, né? Curto-circuito aqui, tá? Com isso, analisando agora o circuito dessa forma, que é como ele vai funcionar em regime permanente, eu vejo que a minha corrente gerada aqui na fonte de 12 volts, ela vai passar aqui, né, por esse ramo aqui do capacitor, já que ele está em circuito aberto. Nesse caso, L1 fica apagada, L2, a corrente passa por L2, acendendo L2. Aí chega aqui nesse nó, né, onde eu vou ter a L3 e o curto-circuito. E a gente sabe que a corrente ela busca o caminho com a menor resistência. A menor resistência aqui, seguramente, né, é, no caso, o curto-circuito que não tem resistência. Então, quando não tem praticamente resistência, aqui o curto-circuito, ela vai passar totalmente, né, por esse caminho, fazendo com que L3 também tenha uma corrente nula que passa por ele, consequentemente L3 fica apagada e a corrente passa por aqui, né, pelo curto-circuito do indutor, retornando, né, à fonte no terminal negativo. Ficando aqui, como a gente pode perceber, como se fosse um circuito em série com L2, né, em série aqui com a fonte. Tá bom? Então, somente L2 acendendo. Então, L2 acesa, L1 apagada e L3 apagada. Com isso, somente L2 acenderá. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui o encaminhamento da corrente, né? A corrente I que sai da fonte, como a gente falou, ela não vai passar aqui pelo capacitor, ela segue em frente, passando por L2, acendendo L2. Temos aqui um curto-circuito em paralelo aqui com L3, não vai passar a corrente por L3, ela segue em frente, passando aqui pelo curto, representado aqui no indutor, segue em frente, né? Retornando, né, em direção à fonte de 12 volts. Perfeito? Então, com isso, somente L2 acenderá. Analisando agora as alternativas. Se o circuito mostrado acima é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 volts e as lâmpadas são de 12 volts e 6 watts, observa-se que em regime permanente, vamos analisar cada uma das alternativas. Primeiro, a alternativa A. As três lâmpadas L1, L2 e L3 ficarão apagadas. Como a gente viu, L2 fica acesa. A alternativa A está errada. Pois lâmpadas incandescentes só operam com corrente alternada, então aqui não faz sentido. Alternativa B. Somente L2 e L3 ficarão acesas. Como vimos, somente L2 acende. Então, alternativa B também errada. Pois a corrente que passa em L2 é a soma das correntes em L3 e no indutor. Né? Não tem sentido, porque quando fala que L3 fica acesa, ela está errada. Alternativa C. As três lâmpadas L1, L2 e L3 ficarão acesas. Como vimos, somente L2 acende, L1 e L3 apagada. Então, alternativa C também errada. Pois estão ligadas à fonte de alimentação, não tem sentido. Alternativa D. Somente L2 ficará acesa. Perfeito, pois está em série com a fonte de alimentação, como explicamos. Então, correta, alternativa D, alternativa correta. E a alternativa E, vamos passar por ela. Somente L1 ficará acesa, como vimos, L1 fica apagada e somente L2 acende. Então, aqui não tem sentido. Com isso, né, a nossa resposta alternativa D. Com isso, finalizamos aqui o nosso vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Espero você
né, no próximo vídeo para analisarmos mais uma questão do ENAD. Desejo a você excelentes estudos e até lá!